Amém. Deus abençoe, irmãos. Está tudo bem? Bom, nós vamos à leitura, São João, capítulo 4, versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Senhor Deus, que propósito devemos ter em nosso coração, como teve a samaritana, que teve luz para poder te aceitar quando todo mundo te rejeitava. Ela pôde te aceitar. Passou por várias interrogações, mas ela viu o sinal do Messias. Creu e foi abençoada. Eu quero fazer a mesma coisa, porque nenhum de nós somos melhores do que a samaritana. Talvez somos até piores do que ela, mas estamos crendo como ela creu no Messias. Eu creio que o Messias, mais uma vez, se manifestou para os gentios, quando nenhum gentil tinha recebido tanta manifestação como foi recebido na América do Norte. Mas o Senhor visitou com o seu ministério messiânico mais uma vez a terra, e o povo não te viu. Dá-nos graça para mantermos do lado certo. Uns chama de Deus, outros de demônio, mas queremos manter no lado certo, Pai, no centro da palavra, para ver que é Deus no homem, realizando a sua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Muitas vezes, naquilo que nós acostumamos a crer, naquilo que nós estabelecemos, nós achamos que não tem nada maior do que aquilo. A samaritana, ela tinha direito de pensar assim. Você nota que o trabalho realizado foi um trabalho muito grande, uma manifestação tremenda. E os judeus, para quem Cristo veio, não estava vendo. E a samaritana enxergando aquilo. O que precisa para o eleito é só um pouquinho de luz. Bateu luz, ele tem semente, ele nasce. Se não tiver semente, apodrece. Mas se tiver semente, nasce. E o que precisava para a samaritana era somente isso, só um pouquinho de luz. Mas como todo mundo tem direito de dizer o que eu creio, não tem nada maior do que eu creio. Todo mundo tem esse direito.
senão a pessoa não segue aquilo honestamente. Para você vir aqui, você tem que crer que essa mensagem é verdade, que não tem outra. Que se tiver outra, em vão você está vindo aqui. Em vão eu venho pregar. Se eu creio que tem outra coisa melhor. Então você tem que dedicar aquilo que você crê que é melhor, que é maior. E a samaritana dedicou a sua vida na religião dela, a religião de Jacó. Era uma mulher abençoada, mesmo numa vida suja, imunda. Ela já havia vivido com 5 homens e estava vivendo com o 6º, e agora chega uma mensagem para ela. E aquela mensagem ia mudar o rumo da vida dela, ia levá-la ao original. Mas no que ela cria, ela achava que não tinha nada maior. Aquilo me tocou a hora que eu li. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Que coisa, que confiança a mulher tinha, que crença, de que a mensagem que ela tinha, não tinha ninguém que podia trazer uma maior. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Muitos dizem, sua mensagem é maior do que a de Lutero, o nosso pai Lutero. Outros dizem, sua mensagem é maior do que o nosso pai Wesley, um pai da justificação, outro pai da santificação. A sua mensagem é maior do que a dos pentecostais? Não, igual pentecostais não existe. Você vai notar que o povo pentecostal crê que não existe uma coisa maior do que a mensagem deles. Se há um que se ufana e crê que está em um grau elevado, são os pentecostais. Eles creem que não tem ninguém que tem uma mensagem maior do que a deles. Eles estão voltando novamente àquele retrato, se vocês pudessem olhar, da samaritana. És tu maior? Tem uma coisa maior do que a mensagem pentecostal, que veio falando em línguas, expulsando demônios, curando enfermos? Existe ainda alguma coisa maior? Irmão, nenhum pentecostal pensa de sair de suas igrejas pentecostais. São o povo mais casado com a igreja, com o sistema, é o povo pentecostal, porque é o sistema que mais gerou. É um sistema grande, o sistema pentecostal. É o sistema de Laodiceia. E exatamente do maior sistema é que eles não sabem que Deus não está nele, que Deus saiu dele. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se tiver algum laodiceano como samaritana, dirá, mas a mensagem é maior do que a pentecostal? A mensagem de William Branham é acima da pentecostal? Foi isso que a samaritana perguntou para o Messias do dia. Os outros não sabiam que ele era o Messias. A samaritana não percebia que ele era o Messias enquanto a luz não bateu na semente. Foi preciso de uma palestra, foi preciso dela enaltecer sua denominação, foi preciso dela dizer para o próprio Messias: és tu maior do que a nossa religião de Jacó? Nosso pai Jacó, és tu maior? Ele não chegou a dizer, eu sou maior sim. Ele simplesmente palestrou com a mulher, conversou com ela, conversou com o que ela estava fazendo, estava tirando água, conversou exatamente aquilo. Para ela era o mais importante, porque a fonte ainda estava dando água. E olha o tempo. Conta de Jacó até a samaritana, para você ver quantos centenas de anos dá. E a mulher ainda está no poço tirando água, dizendo, olha, tem água, eu venho todo dia aqui, tem água. És tu maior do que o nosso pai Jacó?
que fez um poço e não somente um, e está dando água por todos esses anos? Tu tens alguma prova de que tem água melhor do que a do nosso pai Jacó? Aleluia. Como isso fala, gente? É uma mensagem. Tu tens algo melhor do que nosso pai Jacó? Na nossa denominação presbiteriana ainda está entrando gente. Você tem algo melhor, alguma água melhor do que a de Lutero? Na nossa denominação wesleyana metodista ainda está entrando gente. Tu tens uma mensagem superior a ela? Na nossa denominação pentecostal, aumentamos tantos celeiros que, porque não damos conta, derrubamos velho, fizemos tudo de novo, porque não cabe gente na nossa igreja pentecostal. Existe alguma água melhor do que esta? Jesus falou com a samaritana, tão simples: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qualquer que beber da água de Lutero tornará a ter sede. Qualquer que beber da água de Wesley tornará a ter sede. Qualquer que beber dessa água pentecostal tornará a ter sede. Sabe por que eu estou falando isto? Porque eu estou crendo na manifestação do Messias aos gentios nos últimos tempos. Aleluia, eu creio nisto. E ele diz: qualquer que tomar desta água tornará a ter sede. Era melhor. A samaritana sabia. Não tem poço que dá água como esse. O poço de Jacó, a denominação de Jacó. Todo dia eu venho buscar água e ele não nega. Eu venho buscar cura e ele não nega. Eu venho buscar uma palavra, ele não nega. Seja Lutero, Wesley, pentecostais, sempre tem: és tu maior. Você vem buscar água, mas você tem sede. Você volta amanhã outra vez. Você tem sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, tem um maior. Tem um maior. Se alguém beber da água que eu lhe der, isto é água que mata a sede, e nunca mais você terá sede. É por isso que você não retorna a uma denominação. Você ouve uma mensagem tão dura que eles não suportam, e eles perguntam: o que vocês fazem escutando aquelas pregações? Como vocês conseguem? É que eles não sabem que bebemos de uma água que é maior do que a deles. Não é um poço de Jacó, é uma fonte. Aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Este é o nosso problema. Nós temos tomado uma mensagem que não dá sede mais. Não tem fonte que tem água como esta. Não tem, não adianta. E você sabe de uma coisa? Jesus estava falando com uma eleita, não com 100 pessoas, não com 1000. Uma eleita. Ele esclareceu para uma eleita: se você beber dessa água, você torna a ter sede, mas da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Coisa, será que ela entendeu a pregação? Vamos ver.
Se ela entendeu a pregação? Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Você toma água e aquela água faz uma fonte dentro de você. Todo mundo pode chegar e beber. Você tem o que dar para os outros. Uma água que você bebeu, que tornou um rio, tornou uma fonte dentro de você. Vamos ver se a samaritana entendeu. Disse-lhe a mulher. Ela não entendeu na hora. Precisava de mais um sinal. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela não estava entendendo. Ela pensou que ela ia beber da água que Jesus ia dar para ela, um copinho d'água. Ela ia beber e bebendo, ela nunca mais precisava voltar na fonte, não precisava trabalhar, não precisava levantar de madrugada para ir trabalhar, não precisava buscar água mais. Não era água natural. Mas eles estavam tão envoltos às coisas naturais, que toda pregação que Jesus fazia, eles tomavam aquilo para o natural, e Jesus estava pregando no outro mundo. Ele estava pregando o espiritual, e o povo entendendo o natural. Foi por isso que ele veio falando em parábolas, porque eles já não entendem. Aleluia. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Vamos acabar com essa conversa. Vamos resolver o problema da água logo. Vamos resolver isso logo. Vai, chama seu marido e vem cá. Até agora você não entendeu, eu estou pregando para você. Você quer tomar água para não voltar amanhã? Você ainda vai voltar nessa fonte para buscar água. Água. Só que você vai ver que eu sou o Messias. Eu vou te dar uma água que salta para a vida eterna. Isso é para a alma. Essa é para a alma. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Que sinal! Isso é o sinal do Messias. Ela sabia que quando o Messias viesse, ele falaria daquele jeito. Ela era médio judeu e gentil, por isso que era samaritano. O gentil é o incrédulo, o gentil é adorador de ídolos. O gentil vive com garrote, com pau nas costas, e chamando aquilo de Deus. Esse é o espírito gentil. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. A coisa mudou. Vejo que és profeta. Agora eu quero que você perceba a valorização. Eu acho que vou ter que parar só nisso aqui hoje. A valorização que a mulher deu à mensagem dela, à cidade, como ela dava valor às pregações. Então ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte. E eu estou vendo que o senhor é profeta. Agora, nossos pais adoraram neste monte, esse monte de Jacó. E eu venho aqui buscar água na fonte. E vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porque ela olhou para ele e viu: parece com um judeu. Então é provável que ele vai levar nós tudo para a Judéia agora. Vai pegar os samaritanos e fazer dos samaritanos todos judeus. Por quê? Tu és profeta. Primeira coisa que ela viu: vejo que és profeta. Foi através do discernimento. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Começa a pensar assim: onde eu devo adorar a Deus? Onde eu devo adorar a Deus? A manifestação de Deus estava na terra. Já tinha lugares de adoração. Já tinha um monte e já tinha a cidade, Jerusalém. E estabelecido pelo próprio Deus que o lugar de adoração era em Jerusalém.
E ele diz: até o lugar onde eu colocar o meu nome seria um lugar de adoração. Então eles estavam todos pensando, e até o samaritano agora conversando com Jesus, a samaritana já jogou aquilo perante Jesus e diz: olha, nós adoramos nesse monte, agora vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar da adoração. Vamos ver se Jesus reforma aqueles lugares, ou se joga tudo por terra e começam de novo. Vamos ver? Eu estou lendo a história de Samaritano. Você já ouviu pregar sobre Samaritano? Como é gostoso? Quando a luz desce na semente, eu vou te falar. Então, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me. Igreja, crê-me. Oh, se veio um profeta e diz assim: igreja, crê-me. Mulher, crê no que eu estou dizendo para você. Mulher, crê-me, que a hora vem. Então deve demorar, né, senhor? Em que escuta aqui, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Derrubou os dois lugares de adoração. A hora vem. Agora você vai perceber, ele está dizendo: a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Muito bem, onde vai adorar então? Vós adorais o que não sabeis. Mas eu sou samaritana, eu sei o que eu adoro. E ele diz: vós adorais o que não sabeis. Nós, falando com respeito a judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E a salvação, eu estava ali conversando com ela, a salvação vem dos judeus. A salvação sempre é Deus em carne, gente. A salvação sempre é a manifestação de Deus messiânica do dia. É a salvação de Deus. Oh Jesus. Mas a hora vem. Vai demorar, Senhor? E agora é. A hora vem. E agora é. Verso 23 do capítulo 4 de São João. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Olha ele tirando adoradores do monte. Olha ele tirando os adoradores da cidade. Irmãos, igreja de Anás, Caifás, saduceus, herodianos, nem se fala. A mulher samaritana sabia, só tem dois lugares. E tem um no monte, ela sabia, e em Jerusalém. E ele diz: mas chega a hora, mulher, que vocês não vão adorar nem no monte e nem em Jerusalém. E ela estava diante dele. Vai chegar a hora, porque vocês adoram o que não conhecem, que não sabem nada, e nós adoramos porque nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, e ele era esta salvação vindo lá de trás. Isso não quer dizer sangue de judeu, não. Sangue de judeu não salva ninguém. Tem que ser sangue de Deus. Tem que ser Atos capítulo 20, verso 28. Que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus Cristo é o sangue de Deus. Mas a hora vem, e agora é. Ele tocou de roda, vai acontecer isso. Vai chegar uma hora de adoração, que vocês não vão adorar nem no monte, nem em Jerusalém. Mas era aquela hora mesmo. Ele falou que vai chegar, era aquela hora. Era para conversar com a mulher. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Tirou toda a adoração daquele tempo, jogou tudo por terra. Quando o Messias manifestou, ele tirou todas as adorações. No monte, samaritanos, cidade, judeus. Ele tirou tudo. Já não vai adorar nem no monte e nem na cidade. Ele estava estabelecendo um ponto cardinal
todos os demais e mostrou o ponto cardeal de adoração. É adorar ao Pai em espírito e em verdade. Se você quiser adorar a Deus em espírito e em verdade, aí poderia perguntar para ele, mas aonde? Na Batista, Metodista, na Assembleia, no Tabernáculo? Mas aonde? Roma? Onde? Que vai adorar a Deus? Já tirou o lugar de adoração do monte, já tirou da cidade, que é a cidade mais santa, onde o Velho Testamento mostrava que era o lugar do povo orar, adorar a Deus. E se estivesse em aflição, qualquer oração que fosse feita, deveria olhar para o lado do templo, não importava a distância, os quilômetros que você estivesse. Faz uma oração, olha para o lado do templo em Jerusalém, e o Pai vai te ouvir, te responder. Jesus veio e colocou aquilo tudo por terra, anulou toda a adoração. Eles acham demais um profeta fazer isso hoje, mas é o ministério messiânico que faz isso na terra. Ele derruba por terra todos os movimentos de adoradores a Deus. Mas nós adorávamos com o Lutero, nós adorávamos com o Wesley, nós adorávamos com os pentecostais. Mas vem a hora, igreja, que não adorareis em nenhum destes montes, porque nesta era tem um lugar de adoração a Deus. Fica entre linhas. Tem um lugar de adoração a Deus. Sabe por que muitas vezes eu falo que fica entre linhas? Você não pode escutar certas coisas hoje. Você precisa de tempo. A samaritana foi para Jesus conversar com ela, tempo. Até chegar, vai, busca seu marido, vem cá, vamos acabar com tudo isso. Fora disso não. Fora disso ele vai especulando. A hora que nós estamos vivendo é exatamente essa. Deus mandou um profeta, e esse serviço, quando chega um profeta com esse trabalho, olha, move todos os lugares de adoração. Mas como que você serviu? Você vai continuar buscando água aí, mas tendo sede. Se você quiser acabar com a sede, eu tenho uma água para você beber, que nunca mais você terá sede de escutar católico, luterano, wesleyano e pentecostal. Eu tenho uma água, e tem uma água até para os de dentro da mensagem tomar. Que vão à fonte da primeira e segunda etapa e ainda volta com sede. Mas se você tomar dessa terceira etapa do profeta da era, que é a terceira etapa da noiva desse dia final, você nunca mais terá sede. E não é muita gente não, porque a noiva é pequena. Não será muita gente, não será milhares e milhares como a gente vê chegando e as igrejas crescendo. Não será. Se você tomar a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, o irmão Brana diz que o lugar de adoração é na mensagem do entardecer. Ele diz, esse é o lugar de adoração. O lugar de adoração. Mas como? Por que mudar? Todo mundo adorou a Deus em Lutero, adorou a Deus em Wesley, adorou a Deus nos pentecostais. Todo mundo adorando a Deus com esses movimentos. Agora chega um homem só nos últimos tempos e conversa com uma samaritana. Mas tem que ser uma samaritana, porque não pode ser uma donzela. Ela não pode ouvir a voz de Deus, por mais que ela seja virgem, mas ela é nécia. Tem que ser uma samaritana, que ela viveu em prostituição, mas era eleita. É isso que Deus faz. Tem hora que não é a nossa grandeza, nossa beleza, não é você dizer, eu nunca pequei, graças a Deus eu nunca fumei, como eu nasci num lar evangélico, eu ainda não acho muita vantagem nisso.
Se eu nasci num lar evangélico e rejeitar a mensagem do Messias nesse tempo, em William Marion Branham, adiantaria? Não, está adiantando para mim, porque eu creio no profeta de Deus. Adianta para você, porque você crê na manifestação messiânica de Deus nesse tempo final. Agora, se você quiser saber melhor, leia em casa a mensagem, porque eu li a mensagem e preguei essa daqui. Deus é o nosso próprio intérprete. Deus, me perdoe, é o seu próprio intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. E agora tem outra. Só Deus pode interpretar nós. Deus é nosso próprio intérprete. Nós não conseguimos interpretar nós mesmos. Só Deus. Nós não damos conta. Como é terrível isso. É tremendo ver essas coisas. Eu poderia ir em vários tópicos aqui agora, saindo da vida da samaritana, porque foi muito gostoso até aqui. A vida da samaritana é uma bênção. Eu nunca vi essas coisas que vi hoje na vida da samaritana. Que coisa boa, que mulher responsável, que mulher que estava satisfeita com a adoração que ela tinha dentro da sua igreja. Ela está satisfeita, não sabe mais nada. Mas és tu maior? Sim. A mensagem do dia é maior? Sim. Sim. És tu maior? Sim. A terceira etapa é maior que a primeira e a segunda de uma umbrana? Sim. És tu maior? Os pregadores não precisa ter nome e renome, não. Ele precisa pregar a terceira etapa da mensagem do profeta, e você verá o que é isto, o que fará na vida do povo esta mensagem. Não é na vida de milhões, não, na vida do eleito. A vida do eleito. Ela não é uma mensagem complicada, ela foi esclarecida para a samaritana. Conversou com a samaritana. Quantas vezes o irmão Branham conversando com as pessoas, e vocês veem isso no filme, ele falando: o seu nome é Eva, você mora na rua tal, número tal. O que você quer mais? Você sofre de tal enfermidade. Que sinal é esse? Sinal do Messias. William Branham é o Messias? Não. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Em quem? Em William Branham. É simples. É ver a manifestação de Deus em carne. Amém. Deus é seu próprio intérprete. Parágrafo 108. Vamos ver aqui alguma coisa da mensagem? Parágrafo 108. Tem muita coisa, mas eu não consigo mostrar tudo. Mas eu gostei. Então, se a Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quantos creem nisso? Então, como Ele agiria hoje? Ele teria que agir como agiu ontem. Está certo? Onde Ele está esta noite? Onde Ele está esta noite? Sentado à destra da majestade, seu corpo. O Espírito Santo está aqui nesta edificação para manifestá-lo. Deu para você entender? O que ele estava dizendo? Que o corpo do Senhor estava lá em cima, na majestade, mas o Espírito dele está aqui nesta edificação. Será que as pessoas estão pensando que essa edificação é uma parede? Era o corpo de William Branham. Talvez você vai pensar que é o meu corpo. Não, pode ser agora, já pode ser o meu e o seu. Mas primeiro teve que ser o do profeta. Isso daqui. Mas isso daqui faz parte de fé para o rapto que está nas mensagens. Que a pessoa precisa enxergar isso. Se não tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Onde ele está esta noite, sentado à destra da majestade, seu corpo, o Espírito Santo, está aqui nesta edificação para manifestá-lo. Você está aqui para manifestar a Deus? Então o Espírito Santo está nessa edificação agora, que é o seu corpo. Ele esteve na edificação chamada William Branham, agora está na edificação chamada você. Amém. Deus, olha, tem um dom no púlpito. São coisas assim que a gente tem que ir longe. Tem um dom no púlpito. Mas você sabe que o dom no púlpito não faria nenhum bem se não tivesse um dom aí embaixo? Tem um dom no púlpito. Um dom que prega, um dom que cura,
um dom que expulsa demônio, um dom que revela a palavra, um dom que troca essa palavra revelada já em miúdo para você. É um dom que um pastor tem, para trocar em miúdo para você. Quanto você quer? Em centavos? Em R$1? Ele quer dinheiro. Não, pastor, não troca não, me dá a nota toda mesmo. É? É assim que você quer, você não entende. A nota toda é a mensagem do jeito que o profeta revelou, é a nota inteira. Aí precisa de alguém para trocar aquilo em miúdo para você. Ao trocador, o pastor é próprio para isso aí, para trocar em miúdo. Vê se dá para você observar essas coisas. Escute aqui para você ver. Porque tem um dom no púlpito, e diz, isso é tudo, um dom lá no púlpito é tremendo, que a pessoa está no púlpito, você sofre de tal enfermidade, você veio de tal cidade, e o seu nome é fulana de tal. Isso é grande, maravilhoso. Mas se não tiver o dom lá na plateia para dizer, eu creio nisso, tem que ter um dom de fé para dizer, eu creio nisso. Se não tiver esse dom, não vai adiantar nada. Está aqui 116, Deus é o seu próprio intérprete. Agora, veja, não importa que tipo de dom Deus tenha aqui em cima, também tem que ter um aí embaixo para responder a isso. Não importa o dom que Deus tem no púlpito, como profeta, para pregar, para revelar os selos, mas tem que ter um dom ali embaixo para ouvir e dizer, isso é verdade, eu estou vendo, eu creio, vejo que és profeta. Tem que ter um dom aí embaixo. O que adiantava Jesus conversar com a samaritana se ela não tivesse aquele dom de dizer, vejo que és profeta, e eu tenho conhecimento que nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Ela tinha conhecimento religioso, e ele veio e cortou todos aqueles conhecimentos e mostrou para ela a adoração do dia. E ela estava frente àquela adoração onde Deus tinha posto o seu nome. Deus não pôs seu nome numa igreja, Deus não pôs seu nome num tabernáculo, Deus pôs seu nome num homem. O nome na igreja, o nome no tabernáculo é só para desvirtuar a coisa, mas o nome de Deus está no homem. O nome de Deus estava em Josué. Eu envio um anjo diante de vós. Agora, o meu nome está nele. Vocês não fazem nada contra ele não, porque o meu nome está nele. Aquele anjo era Josué. O nome de Deus estava nele. Aí depois veio Jesus Cristo. O nome de Deus está nele. Aleluia. Satanás pode pular o tanto ele quiser. Ele pode ser ignorante o quanto ele quiser. Mas isso é só o eleito que vai ver. Está tudo dentro da mensagem, dentro da Bíblia, mas não é fácil para ver. Tem olhos, mas não veem. Agora cuidado para não desvirtuar também. Cuidado. Vai dizer que vê e está desvirtuando a coisa. Não. Quando o Messias veio na terra, ele chamou Jesus Cristo. Chamou ou não chamou? Quando ele morreu, ele subiu com um novo nome, primeiro selo 132. Quando ele desceu com alarido em 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ele já desceu. Aquele Senhor que chamava Jesus, que subiu com um novo nome, já desceu com aquele novo nome. O que você quer? Você quer que eu te cego? Agora a palavra, eu porque não acho aqui agora, mas está aqui nessa mensagem mesmo, que a pregação dá luz e cega. Ela dá luz para um e cega o outro. Mas a pessoa precisa de ver isso daí, gente. Isto é que é fé para o rapto, está nas mensagens. Não é pessoa, eu tenho todas as mensagens, então eu tenho fé para o rapto, estou sossegado. E vivendo do jeito que está, e sem conhecimento, e cega e cego.
com a mensagem e tudo, como o povo pentecostal está com a Bíblia na mão e cego, não sabe nem o nome do Pai. Amém. Não importa que tipo de dom Deus tem aqui em cima, também tem que ter um ali embaixo para responder a isso. Amém? Só uns tópicos para vocês aqui, só uns tópicos. Tem uma coisa prometida para a semente de Abraão. Meu Deus. Tem uma coisa prometida para a semente de Abraão. 130. Deus é seu próprio intérprete. Se ele fizer a mesma coisa hoje à noite que ele fez então, você creria no Deus que Jesus Cristo prometeu que estaria aqui nos últimos dias? Quantos creem que estamos vivendo como em Sodoma? Vocês creem? Quando o mundo todo entrou numa condição sodomita. Quantos de vocês creem que o que eu lhes disse esta noite é verdade? Então, filhos e sementes de Abraão, creiam em Deus. É Deus manifestando para a semente de Abraão. O que é um dom? Parágrafo 135, Deus é seu próprio intérprete. O que é um dom? Não é algo que se toma e corta e vira. Não, não. É saber como retirar-se da frente para que Deus possa usá-lo. Então, eu tenho dom, eu sou um pregador, mas nunca sai da frente para Deus usar ele. E sabe o que é que fica na nossa frente? É que nós colocamos na frente, são todos os entendimentos que já tivemos até hoje com respeito à mensagem do profeta. E tem que sair de nós. Oh, mas como? Tem que sair para Deus poder usar, senão ele não usa. Senão Deus tem que usar segundo o que eu penso, e ele não vai usar segundo o que eu penso. Eu tenho que sair do lugar para que ele possa usar esse dom. Dom não é cortar, falar, virar. Ele diz, não, é saber como retirar-se da frente para que Deus possa usá-lo. Dom é apenas retirar-se, então Deus usa isso. É muita coisa boa aqui. Ele diz assim, não sou eu. É a palavra prometida para esse dia. Não sou eu. 147. Deus é seu próprio intérprete. Essas coisas você deve aguentar, escutar até o fim. Amém? Deus é seu próprio intérprete. Ele diz assim, ó, não sou eu. É a palavra prometida para este dia. Quando você rejeita o que eu estou pregando, também não sou eu. É a palavra prometida para este dia. Nunca foi desde os dias dos apóstolos, nunca foi. Mas onde foi dito, pouco antes da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Incrédulos, cheguei aqui. Incrédulos não creem nela. Não se espera que creiam, mas crentes creem nela. Incrédulos não creem. Incrédulos não podem ver a manifestação. Você não vê Jesus chegando perto de Anás e Caifás e dizendo, eu tenho água para te dar, para você beber. Jesus sabia, dizendo, está cheio d'água, já não quer água mais não. Está empanturrado d'água. Jesus sabia, ele não quer mudar de fonte, ele não quer mudar de pensamento, ele não quer sair da frente, ele não quer que o meu dom manifeste nele. Não tem que falar nada com ele. Vou numa samaritana que é suja, que está toda arrebentada. E foi por isso que Deus te pegou. E se você disser que você é muito santinho, eu começo a ficar com medo de você. Porque Deus pega a gente quando está arrebentado. Aí você não tem com o que vangloriar, dizer, as minhas orações, graças a Deus, muita oração fez eu enxergar essa verdade. E agora você vai ver se é a muita oração que faz você ter a revelação. Isso é semente, gente, isso é eleição. Ou talvez o indivíduo, não estou querendo partir para o relapso não, mas talvez o indivíduo nem é de oração, escuta a mensagem, entende. O outro não tira o joelho do chão e não faz para dar problema. Eu conheço esse tipo de gente que ora. Se você pegar um grupinho de oração, é uma bênção, mas tem um grupinho de oração que ele serve para fazer partido dentro da igreja.
serve para fazer partido. E pensa que através da oração eles vão enxergar. Não vão enxergar, não. A prostituta não estava orando. O sacerdote estava, mas a prostituta não estava. Para enxergar a terceira etapa do profeta, você pode orar o quanto você quiser. Se não tiver a mesma semente que a prostituta teve para ver o sinal messiânico em Jesus e para você ver o sinal messiânico no William Branham, se você não tiver a semente, não verá. Mas você pode ter um caráter sujo e duvidoso. Mas se tiver uma semente, você verá o que os de orações não veem. Não sou contra a oração, não. Estou dizendo que Deus não trabalha por esta via. Ele é Deus de eleição. Você quer povo que ora mais do que esse povo denominacional? Nós não chegamos nem nos pés dele. Eles não sabem nem o nome do Pai. E dentro da mensagem é a mesma coisa. Você vai encontrar os grupinhos de oração. Senhor, manda para nós cada dia mais poder. Mais poder, o poder está aí, meu filho. Você quer mais poder? Você quer mais poder o quê? São nossos grupos de orações das igrejas que ficam incentivando. Irmãos, estamos orando para Deus mandar mais poder. Você quer mais o quê? Que poder você quer? Mais o quê? O pastor João diz assim: ele já fez tudo, você não está fazendo mais nada. O que você quer que Deus faça? Ele já fez tudo, é você que tem que fazer agora. Crê. O Senhor manda mais poder. Você manda o grande estrondo. Nós estamos esperando o grande estrondo que vai infundir um tremendo batismo com o Espírito Santo nessa noiva e vai tirá-la no rapto. 3 classes de crente 48. Nós estamos esperando o grande poder. Ele está aí. Ele não vai cair assim de uma hora para outra do céu, não. Ele está na mensagem do profeta. A hora que você escuta, ela estoura dentro de você. Eu não sei nem o que esperar mais. Não tem mais nada para esperar, só a vinda do Senhor. O Senhor, perdoa meus pecados. Eu estou aqui esperando, tem misericórdia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Que coisa boa, meu Deus do céu. Lugar de adoração. Aqui eu tirei do final. Eu sou interessante ou Deus que é importante? Eu fui tirando a minha mensagem assim. Quando chegou no final eu achei a samaritana aí então eu começo do fim para o começo. Agora eu cheguei no fim pensando que tem mais alguma coisa. Aqui é o que eu preguei no início. O fim é o que eu preguei no início. É Deus que é importante, não tem jeito, viu? Não tem jeito. Essas coisas. Agora tem mais alguns parágrafos, mas como meus minutos já estão vencidos, e eu quero deixar um hino para vocês também nesse momento final, que a pessoa não conhece as coisas, ela acaba não conhecendo. Olha, se for como a prostituta, como a samaritana, vai conhecer mesmo. Se for como Anás, não adianta. Você pode orar o quanto você quiser. Pode orar, pode jejuar o quanto você quiser. Tinha muitos que jejuavam no tempo de Jesus e não sabia nada de Jesus. Você ia encontrar com Pedro, ele sabia. Mas você estudou, fez alguma coisa? Não fiz nada, não. Eu encontrei com ele, ele me chamou, disse que ia me fazer um pescador de homem e eu estou pescando. De vez em quando vou numa cidade, prego, expulso demônio, ganho alguém, pescador de homem. Largou de pescar peixe, larguei, agora pescando homens agora. E o seu mestre, o meu mestre é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ah, que é isso? Você pertence ao grupo daquele homenzinho? Existe alguma coisa boa que vem de Nazaré? Vem ver. Tem alguma coisa que vem da América? Um país que quer dominar todo mundo, que domina todo mundo através da potência do dólar? Tem alguma coisa que vem, se domina na potência do dinheiro, você tem que saber que também tem a potência da palavra que vem através de um profeta, uma águia. Até o que tem no dólar, a pirâmide, a águia, isso faz parte. Eles não sabem que o próprio dinheiro deles fala de William Branham. O próprio dinheiro da América, aquele olho que tem lá na pirâmide deles, dos Estados Unidos, aquele olho, eles não sabem que fala do grande olho de Deus, que é Deus num profeta vindo da América para poder trazer um lugar de adoração.
Você pode querer adorar a Deus hoje, até no batismo em nome de Jesus Cristo, que foi a luz da manhã. Você não saberá mais nada. O tempo de adoração a Deus agora é na luz do entardecer. Esse é o lugar de enxergar. Ele diz, tudo bem, a luz da manhã. Jesus diz, foi eu em carne. Mas agora, enquanto você me procura, eu em carne lá na luz da manhã, eu estou na luz da tarde, eu no Brana. Aleluia. Você me procura num lugar, eu estou no outro. Senhor Deus, te damos graças por ver essas coisas. Não somos dignos, somos tão falhos que é uma vergonha para nós mesmos. Qualquer exaltação a um homem como eu é uma vergonha. Mas o Senhor é limpo, o Senhor é puro, a sua palavra é limpa e pura. E estamos aqui exatamente por causa desta palavra, desta luz. Não vamos te adorar nem na luz do Pentecoste 2000 anos atrás, mas na luz do entardecer, que é o lugar da adoração, onde Deus se fez carne outra vez, onde Deus veio no homem. Obrigado por tudo isto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Fique de pé. Fique em espírito de oração, bem melhor nesta hora. Eu vivia enganado por uma denominação. Era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que esta verdade eu encontrei. Abandonei tudo que tinha e esta mensagem abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual. Não se alimenta com coisa imunda, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. É um prazer muito profundo que o abutre não tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Veja a luz que Deus mandou através de um profeta,
como a samaritana viu o Messias em Cristo. Muitos rejeitam este profeta, mas crê na Trindade, prefere ficar com a mentira do que ficar com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra para a hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Amém.